Bom, amados, nós temos tentado falar já algumas semanas sobre a demanda que o Evangelho traz para as nossas vidas, né? Nós olhamos um pouco a vida de Nicodemos, por exemplo, e vimos como ele tem a revelação de quem é Jesus. Ele exprime isso conscientemente, porque ele chega à noite para conversar com Jesus, e ele diz claramente: Bom mestre, bem sei que és vindo da parte de Deus, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer esse tipo de sinal que tu fazes se Deus não for com ele. Mas nós vimos também os desdobramentos desse processo, né? Porque você o percebe de alguma forma incomodado com aquilo que ele pode perceber em Jesus. Olhar em Jesus e ver que de fato Jesus é o Messias. Mas ele tem algumas dificuldades em seguir o Cordeiro, porque mesmo sabendo ou tendo a consciência de quem é Jesus, ele avalia o preço dessa caminhada, e ele começa a titubear, a talvez não desfrutar da coragem que seja necessária para seguir Jesus. Ele já começa isso buscando a presença de Jesus à noite. Ele não quer que ele não quer ser visto com Jesus. Ele tem uma série de questionamentos que nós já trabalhamos no texto, mas enfim, eu quero trabalhar mais esta realidade que o Evangelho demanda, de desconstrução de tudo aquilo que para nós é mais caro às vezes, de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo que a gente, de alguma forma, viveu uma vida inteira. Então imagine para esse homem que era tido como um dos principais dos judeus, um fariseuzaço, ou seja, um cara top dos top, entender que toda a sua vida, por mais coerente e correta moralmente, religiosamente que fosse, na verdade precisaria nascer de novo, precisaria de um recomeço, que tudo aquilo foi um engano, que tudo aquilo é uma realidade de parte, é uma sombra e de fato não expressa a realidade. Isso é muito difícil para a gente, principalmente para as pessoas que de alguma forma já têm um caminhar religioso, vamos dizer. É muito difícil estar diante do Senhor Jesus, entender que Ele é de fato necessário para as nossas vidas, reconhecê-lo como realmente o ungido de Deus, mas entender que abraçar esse discipulado significa um processo de morte mesmo, de reconstrução, de pôr por terra aquele templo que foi gerado dentro de nós, que foi erigido dentro da nossa alma, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso peito. Ele, num segundo momento, em João 7, se eu não me engano, ele defende Jesus no meio dos seus. As pessoas querem, de alguma forma, pensar em como lidar com Jesus, e ele diz assim: viu, acaso julgará a nossa lei um homem sem primeiro ouvi-lo? E aí as pessoas fazem um questionamento sobre ele, perguntando se ele também é um galileu, e ele silencia-se, mas ali ele tem ainda uma energia para falar. Mas lá no capítulo 11, se eu não me engano, ou 12, ele está provavelmente no meio de uma estrutura que está pensando e promovendo a morte de Jesus, e naquele momento você não escuta mais nenhuma fala de Nicodemos. Historicamente temos poucas referências sobre o que aconteceu com ele, mas nós queremos ficar com o que está na palavra. Como é difícil você, diante do novo, da novidade que representa o Evangelho, se desfazer da velharia que foi construída dentro de nós. É muito difícil. Até porque essa velharia toda é ela quem nos dá, de alguma forma, alguma segurança. E a gente imagina que o Evangelho é algo para nos dar segurança. Mas se você for atentar para a palavra de Deus, o que Deus está o tempo inteiro fazendo com
com os personagens da palavra de Deus, tirando o seu chão, tirando a sua falsa segurança, a sua ideia de segurança que se dá pela tradição, pela estrada já pavimentada, pela estrutura já bem delimitada. O que é nascido do Espírito é como o vento. Não tem como ter trilho para esse indivíduo, nem para a maneira de pensar, nem para a maneira de ser. Não tem como você suprimir o Espírito e dar a ele um itinerário. Ele é livre. Ele é livre e ninguém pode prender, e ele é livre e ele é promotor de liberdade, porque aonde há o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Mas às vezes a gente reluta com isso, a gente clama por esta segurança que as estruturas, que a religião, que a sabedoria desse mundo nos dá. E elas são enganosas. E diante desse fato, eu gostaria de abrir com vocês em Marcos capítulo 10, o verso 17 em diante. A palavra de Deus vai dizer que, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Santo Espírito, esta é a tua palavra, em nome de Jesus, nós pedimos a tua revelação. Amém. Bom, é interessante porque esse camarada é um camarada, quando você vai olhar também no texto de Mateus ou no texto de Lucas, ele é uma figura muito interessante. Ele é um jovem, ele é uma pessoa cheia de vida, mas ele é uma pessoa com um questionamento muito profundo. E esse questionamento, ele é o questionamento de todos nós, na verdade. A nossa alma anseia por isso. A palavra de Deus vai dizer que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Há um desejo por transcendência em nós. Nada nesse mundo aqui pode, de fato, satisfazer. Eu tenho uma dúvida se foi C.S. Lewis ou se foi o Chesterton quem disse isso. Que nada nesse mundo, que se nada nesse mundo pode satisfazer o ser humano, a única conclusão clara que nós podemos chegar é que o ser humano não é desse mundo. E é interessante porque Jesus disse isso. Eu não sou desse mundo. Nada nesse mundo pode, de fato, satisfazer a minha e a sua vida. Nada, absolutamente nada. Tudo nesse mundo perece. Tudo nesse mundo murcha. Tudo nesse mundo se corrompe. Com o tempo, com o uso, se corrompe. A comida que você come não lhe satisfaz. Em questão de horas, você já está precisando comer novamente. Nada, absolutamente nada nesse mundo
pode trazer a você o contentamento que a sua alma anseia. O que essas estruturas trazem a partir de uma lógica humana caída é uma ideia falsa de que você pode estar seguro ou de que você é melhor do que alguém. Gente, se ficar muito gelado, vocês me avisam? Aí eu dou um toque aí, pessoal. E a palavra de Deus vai dizer que esse moço que tem esse questionamento, e o questionamento dele é sobre a vida. Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida? O que eu posso fazer de bom? E o texto de Marcos vai dizer que, pondo-se Jesus a caminho. Jesus é aquele que é o caminho e é aquele que caminha. O caminho é essa ideia de novidade, de mudança, de coisas que podem nos surpreender. Essa estrutura da vida é onde Jesus realizou o seu ministério, é onde ele encontrou as pessoas. Ele era um cidadão da vida, do chão da história. Ele é alguém que estava o tempo inteiro manifestando esse espírito hebreu de andar, de ultrapassar os rios, as margens, as fronteiras, de continuar caminhando, e ele se pondo a caminho, porque é no caminho que a vida acontece, é no dia a dia, é no encontro, é no trabalho, é no estudo, é na vida cotidiana, é nas coisas simples da vida, onde esta vida que é trazida pelo Espírito Santo sopra onde quer, promove os encontros que quiser, as dificuldades que nós encontramos, as alegrias que nós podemos desfrutar, elas se dão não no lugar, não dentro de uma estrutura controlada, mas elas se dão na dinâmica da vida, que é imprevisível, que é de alguma forma sempre um convite à aventura, é sempre um convite a dar o próximo passo, sem saber muito bem o que isso vai dar, onde isso vai nos levar. Você pode ver que dentro do seu coração existe uma certa angústia, porque o desejo que você e eu desenvolvemos é o desejo de controlar todas as circunstâncias, as situações, de tal forma que nós não sejamos surpreendidos, mas a vida acontece no caminho. A vida acontece na caminhada. E essa realidade que tenta de alguma forma ser tão previsível e óbvia, é ela quem vai tirando a alegria da nossa vida, é ela quem vai tornando a nossa vida chata e de fato não gera nenhuma segurança. Pelo contrário, a vida continua sendo vida e o caminho continua sendo o caminho. E a ideia de que você tem controle é nada mais do que uma ilusão gerada por uma estrutura mental e um valor que habitou o seu coração, que você pensou estar ali seguro, como aquele homem que tem uma colheita fantástica e que diz consigo mesmo: o que eu devo fazer, ó alma, goza, porque o que tens você tem para muitos dias. E ele pensa em destruir os seus celeiros, em fazer outros novamente, para poder acumular tudo aquilo e se assentar sobre a sua fartura. Mas o Senhor diz assim: você está louco? Ainda hoje vão pedir a tua alma, e o que você tem vai servir para quê? Essas estruturas que a gente vai alimentando de segurança e de fixidade, eu nem sei se existe essa palavra, mas de uma estrutura fixa, plantada, segura, óbvia, um forte para a vida. É uma estrutura onde a gente vive dentro de um claustro, é um forte de segurança, onde tudo que você tem ali lhe é suprido para o lado de cada muro, mas você não entra e sai, como Jesus disse, você não acha pastagens. O que você acha é uma estrutura muito forte, construída, erigida, para te proteger da vida a partir de suprimentos e de coisas que estão fora de você. E Jesus está te chamando ao caminho, à caminhada, a andar, a viver a vida. Basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haver de comer, haver de beber. Basta cada dia o seu mal. Viva esse dia
com essa esperança de não saber o que vai comer na janta ou se vai, mas de quem vive aquele segundo, aquele momento da melhor maneira possível, andando na direção do amor, andando na direção do bem, da bondade, sendo sustentado por esta vida de Jesus, que vem suprir a gente em cada carência nossa, no sentido de que eu não fique refém da minha carência. E Jesus no caminho vai andando, de repente algo inesperado acontece, esse moço sai correndo ao seu encontro e ele se ajoelha diante de Jesus. Isso tem um impacto muito poderoso, porque esse menino é um judeu, é alguém que guarda a lei, e ajoelhar-se diante de um homem é quebrantar um mandamento. Só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. É reconhecer, de alguma forma, que Ele está diante de Deus. Caso contrário, Ele não se ajoelha, Ele não se prostra, Ele não adora. Isso está comunicando algo para nós. Ele tem ali algo que comunica que Ele está diante do Messias, do Senhor, do ungido, do Filho de Deus. É a única coisa que lhe permite, naquele momento, romper com a série de tradições e de informações e de conteúdos religiosos, assim como Nicodemos fez. Qualquer um que fizesse isso em uma outra circunstância poderia passar por uma situação muito difícil. O judeu não se ajoelha diante de ninguém, a não ser diante de Deus. E ele diz: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Mais uma vez, essa é uma realidade que Nicodemos também exprime em uma outra circunstância. Nós achamos que a vida eterna é fruto de algo que nós fazemos. E nós queremos saber a receita de como fazer. Esta é a proposta da religião. A religião tem sempre uma receita. E a vida supõe-se ser possível a partir da capacidade que cada um tem de colocar esta receita em prática. A pergunta que Nicodemos faz a Jesus é: como pode alguém nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da mãe e tornar a nascer? Veja que a lógica é a mesma. Como que eu faço isso? Como que isso acontece? Eu quero comandar essa estrutura, porque se eu precisar eu altero. Se eu gosto do bolo mais moreninho, eu deixo mais tempo no forno. Se eu gosto dele mais docinho, eu coloco um pouquinho mais de açúcar. Se eu gosto dele menos doce, eu coloco um pouquinho menos. De tal forma que eu consigo ter controle, portanto, me sentir seguro. O Evangelho quer arrancar o seu chão. O Evangelho não é algo que frutifica a partir de uma receita ou daquilo que você faz. O Evangelho é um salto. O Evangelho é algo para loucos. O Evangelho é quem propõe alguém entregar o próprio filho, sem que isso seja de fato maldade. Porque nós sabemos que matar é mal, e nós sabemos que matar um filho é mais mal ainda. Mas o que está no coração daquele homem que dá este salto é que ele conhece um caráter, e que as pessoas jamais entenderão este gesto sem conhecer esse caráter. E o escritor aos Hebreus vai dizer que o que estava no coração de Abraão era que ainda que ele entregasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Eu falo a partir de um chão, estou citando o texto de Gênesis 22, a entrega de Isaac. Sair da terra, sair da parentela, ir para um lugar que você não sabe. A vida com Deus é uma aventura. O vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não vai saber.
Você não vai saber. A vida do Evangelho é um não sei. Eu só sei em quem tenho crido. Mas eu não sei como funciona. Eu não sei como faz. Eu não tenho mapa, eu não tenho a regra, eu não tenho o trilho. Eu não tenho nada, eu só tenho Ele. Às vezes eu vou pregar em algum lugar, São Paulo, por exemplo, eu chego lá, eu desço no aeroporto, eu não sei andar em São Paulo. Mas às vezes alguém vai e me pega. Hoje a gente tem o Uber, está ficando mais diferente. Mas normalmente as pessoas iam te buscar no aeroporto. Você não sabia em que rua ela ia entrar, subir, descer, qual que é o melhor caminho, qual que não é. Mas você simplesmente descansava no fato de que você conhecia aquele caráter. Vem lá o Rodrigo Baia e fala: ô Morango, que bom te ver, tal, vamos embora, vamos, entra aí. E eu estou descansado, eu não sei o caminho, eu não sei de nada, mas eu conheço um caráter. A religião é essa proposta para você lidar com a receita e não ir a Jesus. E não comungar de um relacionamento. Jesus diz assim: vocês vão às Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, é mais uma receita. Mas são elas que testificam do quê? De mim. E vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês não querem se relacionar comigo. Vocês querem informações sobre mim ou sobre o que fazer. Mas eu quero tirar o chão de vocês. Eu quero que vocês saiam das suas terras, que vocês saiam do meio dos seus parentes, que vocês abandonem tudo isso que lhes causam uma falsa sensação de segurança e venham para uma aventura de relação comigo. Venham andar comigo. Veja se não é o mesmo Espírito contido em todo o tempo nas Escrituras. Veja se não é o que o Senhor diz lá em Gênesis 17:1, quando aparece a Abraão, a quem ele fez esse convite para abandonar a segurança, e diz assim: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda comigo, vamos caminhar comigo, eu vou te fazer perfeito. Essa é uma realidade relacional, é um trabalho que eu preciso fazer em você. Isso não é o que você aprende na faculdade, não é algo que você aprende em escola dominical, isso é algo que você aprende no caminhar da vida, andando com Ele. E o questionamento aqui é um só, e o questionamento é a vida. E uma outra coisa dura que nós precisamos saber, e o Evangelho não alivia nesse processo, é que não importa eu te dar a receita, ainda que ela houvesse, você não tem competência para pô-la em prática. Porque a receita é boa, santa e justa, mas você é carnal, vendido ao pecado como escravo. É o que Paulo fala em Romanos 7. Eu sei que a lei é santa, justa e boa, que a lei é espiritual, contudo eu sou carnal. Que relação há? Que dimensão há? Que encontro há? Você tem uma via aqui e a outra aqui. Uma via do espírito, outra via da carne. Isso não encontra. Tá bom, a lei é espiritual. A lei é santa, justa e boa. Contudo, eu sou carnal. E é o que Jesus está dizendo. Por que você está falando do que é bom, cara? O que adianta você saber do que é bom? Se você não é bom, se não existe ninguém bom. Bom só há um. Quem é bom? Deus. A gente tem uma curiosidade pelo que é bom, como se eu pudesse pôr em prática o que é bom.
Porque a bondade, amados, não é simplesmente uma estética do lado de fora. A bondade, ela tem que ser carregada de uma subjetividade do lado de dentro. Não é simplesmente não matar o outro, mas é amar o outro. Porque você não matar alguém é uma coisa boa. Mas às vezes você não mata para não ir para a cadeia. Em 2014, se eu não me engano, ou 2015, entrou em crise o estado do Espírito Santo do ponto de vista da segurança pública. E você via pessoas de bem, trabalhadores, pais de família, invadindo lojas e carregando televisões nas costas. Pessoas que jamais teriam a coragem de fazer isso no dia a dia da sua vida. Mas uma vez que se viram na possibilidade de ter uma vantagem, sem ser com isso pego, preso, ou sem ter que pagar por isso, transgrediram. Muitas vezes nós não transgredimos porque estamos poupando a nós mesmos. Essa é a ideia da obediência a Deus pelo medo, de gente que obedece a Deus para não ir para o inferno. Primeiro que você não está obedecendo a Deus, segundo que o inferno já está dentro de você. O inferno não é um lugar para onde você vai. O inferno é um lugar de onde você sai. A obediência por medo, ela é filha do castigo. E a pessoa obedece por causa de si mesmo. Ela não quer sofrer o castigo. Temer a Deus é diferente de temor a Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus é amor e que o perfeito amor lança fora todo medo. Então eu não quero saber se você não matou ninguém, se você nunca roubou. Eu não quero saber dessas coisas. O que o Senhor vai olhar é o seu coração. E qual o motivo de você não ter feito nenhuma destas coisas? E que tipo de produto, de produção humana isto gerou em você? Porque às vezes você está muito adequado do lado de fora da receita, você está ok com a receita. Como o filho que fica e diz: pai, há quanto tempo estou com você sem jamais obedecer uma ordem tua? Mas se torna o pior dos irmãos, porque não tem misericórdia de um quebrado que chega. Ou como um Jó da vida que diz assim: o Todo-Poderoso acha ocasião contra mim, mas em minha justiça me apegarei, e dela não largarei jamais. Produzir um ser humano pior, porque quando você contende com Deus, você pode contender com qualquer um. Quando você julga Deus, você pode julgar qualquer um. Ou como aquele fariseu que diz assim, pensando falar a Deus, fala nada mais, nada menos do que consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, adúlteros, malfeitores. Tá bom, eu entendi que você não rouba, eu entendi que você não adultera, eu entendi que você não faz mal. Antes jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Eu entendi que você tem práticas espirituais interessantes e sobejas. Porque o jejum era 1 vez por ano, o cara está jejuando 2 vezes por semana. Eu entendi que você está dando o dízimo da hortelã e do cominho. Mas eu também estou vendo que o que você poderia honrar o seu pai e sua mãe, você chama de corbã. E eu também estou vendo que você olha para aquele indivíduo que vem para a luz e para a verdade, bate no peito, olhando para o chão, pois não tem a condição de em si mesmo olhar nos olhos de Deus, porque achou que Deus age e reage
em face daquela receita que lhe apresentaram, e ele se vê em desacordo com ela, diz: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Sê propício a mim, pecador. E esse camarada todo adequado diz: também não sou nem mesmo como este publicano, eu não sou como os demais homens, eu sou especial. Eu sou especial. Quando você faz isso, irmãos, você se desumaniza. Você se torna uma outra realidade. Porque a realidade humana é a realidade da fraqueza. É por isso que Paulo vai se arrepender da receita e diz: aquilo que eu considerava como o suprassumo da minha vida, eu considerei depois como esterco, para ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a que vem de Deus. E é isso que ele vai exprimir depois, dizendo: eu me gloriarei muito mais nas minhas fraquezas. A gente está o tempo inteiro escondendo as nossas fraquezas, vivendo na sombra, porque a gente não confia no amor e nem no poder da ressurreição para sustentar a nossa vida em tudo aquilo que é justo, santo, de boa fama, em tudo aquilo que é vida. A gente confia na receita, a gente confia no nosso braço. A gente não confia em Deus. E a gente chama isso de evangelho. Isso nunca foi novidade, isso nunca foi bom. Desde que o mundo funciona assim, o mundo é para os fortes. O mundo vive do mérito, o mundo vive das receitas. Todas as divindades pagãs se relacionam com você a partir do seu desempenho. Agora, o Deus em Jesus Cristo é aquele que desde a antiguidade nunca se viu, nem com ouvido se percebeu. Um Deus para além de ti, que trabalha para aqueles que nele... Espera, confia. Que ser humano a receita tem gerado em você? Quanta misericórdia você tem do outro? Quanto direito você acumulou? E Jesus então fala da receita. Você quer receita? Você quer a receita? Conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então respondeu o jovem: mestre, tudo? Algumas coisas? Tudo. Tudo isto tenho observado desde a minha meninice. Se a receita é essa aí, não está dando certo. Por quê? Porque não tem receita da vida. Não tem receita para a vida. Eu estou fazendo tudo isso aí, cara, desde pequeno. Eu estou andando certo desde pequeno, mas dentro de mim ainda incomoda esse questionamento. Eu não consigo ser satisfeito na minha ansiedade pela vida. Eu continuo faminto de vida, eu continuo sedento de vida, mesmo que eu seja adequado, mesmo que a minha vida do lado de fora esteja bem, contudo dentro de mim continua a mesma pergunta terrível, a mesma pergunta que não cala: o que eu devo fazer para ter vida? Porque nenhuma religião pode te dar vida. Nenhum padrão moral pode te dar vida, nenhuma ideologia nesse mundo pode te dar vida. Nada pode te dar vida, a não ser a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim. Para que você veio, Jesus? Eu vim com um objetivo. Qual que é o seu objetivo, Jesus? Eu vim para vos dar vida. E vida com abundância. Onde é que a gente está buscando vida?
A gente está buscando vida nos nossos relacionamentos. A gente está buscando vida na nossa formação. A gente está buscando vida no nosso dinheiro. A gente está buscando vida no sexo. A gente está buscando vida no trabalho. A gente está buscando vida na religião. A gente está buscando vida no ministério. A gente está buscando vida em tudo quanto é coisa. Mas a gente não quer ir para Jesus. A gente sabe que não tem outro caminho. Mas a gente é relutante em ir para Jesus. Eu estou disposto a ser crente. Eu estou disposto a sacrificar. Eu estou disposto a contribuir. Eu estou disposto a me envolver. Eu estou disposto, mas eu não estou disposto a abrir mão da minha vida. Eu não estou disposto a perder o controle da minha vida. Eu não estou disposto a seguir o Evangelho. Eu estou disposto a ser crente, eu estou disposto a ter um casamento performático, eu estou disposto a ser um bom cidadão, eu estou disposto a ser diácono, pastor. Eu estou disposto a muitas coisas. Mas eu não sei se eu estou disposto a abrir mão desta construção que me dá a identidade. Jesus olhando bem para ele, o texto de Marcos eu escolhi porque ele diz assim, o amor. E diz, só uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e então vens e me segue. A gente muitas vezes transforma isso aqui em ideologia, esperando que isso vai gerar vida. Uai, você pode vender tudo que você tem e dar para os pobres, se não for por amor. O que isso significa? Nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Eu fiz uma pergunta numa banca de pastores uma vez e alguns ficaram muito irritados comigo. Eu disse, Jesus fez uma escolha pelo ser humano. Jesus não fez uma escolha por uma classe, ainda que ele tenha se relacionado com uma classe em especial. Porque Jesus vê a dor, Jesus vê a necessidade, Jesus anda pro ferido. E ele falou mesmo que é difícil para um rico, para os que amam a riqueza, para os que confiam nela, para os que fazem dela a sua identidade, entrar no reino de Deus. Isso espantou inclusive os discípulos. Eles falam, então, Senhor, quem pode? Porque a ideia é essa, se você for de Jesus, você é abençoado. Você será abençoado? Só que não existe bênção do lado de fora. O reino de Deus nunca está fora de você, irmão. O trabalho de Deus é sempre no seu íntimo. É sempre em voz e através. Se alguém disser o reino de Deus está lá, está acolá, não vá, não olhe, não perca o seu tempo, porque o reino de Deus estará dentro em vós. Deus quer trabalhar no seu interior. E eu disse assim, viu? Por que um cara que pega 5 pãozinhos, 2 peixinhos, não abre uma ONG? E não fica fazendo pão e peixe para todo mundo e alimenta 20.000 pessoas? Pelo contrário, porque quando as pessoas querem segui-lo por causa do pão, ele diz assim, não faço mais pão. Tem que comer a minha carne e beber meu sangue. A questão aqui, amados, não é uma questão ideológica. O que Jesus está trabalhando é aonde você ancorou o seu ser. O Ariovaldo Ramos, um queridão meu, numa mensagem dele, ele diz assim,
tudo aquilo que você tem, que você não pode dar, não é você quem tem aquilo, é aquilo que te tem. O que o Senhor está trabalhando é exatamente isso. O Senhor fala, está faltando um negócio para você. Que negócio é esse? Vende tudo que é seu, dá aos pobres, então vem, me segue e terás um tesouro. Daí o que disse o texto? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se. Muita gente quer andar com Jesus, muita gente quer caminhar com Jesus. Mas é difícil alguém querer ser discípulo de Jesus. O evangelho não é mamão com açúcar, irmãos. O evangelho não é esse oba-oba que está aí não, meus amados. O evangelho é pro chão da história, é pro chão da vida. Impacta cada curva que você faz, impacta cada escolha da sua vida. O evangelho não é esse que suco que está aí. E que às vezes está na ponta de uma escadaria de 1.100 degraus. Que não vai ser fácil você chegar lá, mas ainda assim é muito mais fácil do que você confiar em Deus. Se alguém disser para você, cara, sobe de joelho cego 1.100 degraus até esfolar o seu joelho, que lá você vai encontrar o que você quer, você faz isso. É uma receita. Dá o que você tiver no bolso, que você vai receber 100 vezes mais, o cara faz isso. Ele não está sendo generoso, ele está sendo ainda avarento, cobiçoso. Ele está querendo se dar bem, é que deram a receita para ele. É a cobiça dele que faz ele fazer isso. Tem uma professora da UEL, que um dia ela estava caindo no conto do bilhete. E ela voltou em casa para pegar todas as joias dela e dar para o cara. Só que o filho dela se ligou. E quando ela está entregando no calçadão ali de Londrina, na Avenida Paraná, o filho dela passa de bicicleta e pau, pega o saquinho assim, com as joias. Quando ele pega o saquinho e ela olha e vê que é ele, a ficha cai. Ela fala, meu Deus. O que faz uma pessoa inteligente, esclarecida, cair no conto do bilhete? Cobiça. Tanto o cara que engana ela como aquela que está sendo enganada, é tudo farinha do mesmo saco. Um faz pela cobiça, o outro cai porque também cobiça. Dá para entender isso, meus amados? Andar com Jesus é não ter mais nada. Mas a grande maioria das pessoas, diante desta fala, faz o que esse jovem faz: se afasta, retira-se. Retira-se como? Contrariado. E por que contrariado? Porque possuía muitas coisas. Porque era dono de muitas coisas. Eu sou dono do meu casamento, eu sou dono da minha vida, eu sou dono da minha empresa, eu sou dono de mim. Na cruz, pendurado lá, não tem dono. Lá na cruz do Calvário, tinha 3 lá. Quem era o dono? Dono não vai para a cruz. Dono manda crucificar. Lá só vai quem não tem mais nada, quem não tem mais dignidade, quem não tem mais bens, nem posse, nem nome, nem direito.
Só que ninguém experimenta a ressurreição sem passar por ela. O seu casamento não vai melhorar se ele não morrer, meu irmão, minha irmã. A sua vida não vai melhorar se você não perder a sua vida. Esse jovem manifesta dois comportamentos distintos. Jesus, eu vi Jesus. Sai correndo, abraça, adora, curva. Bom mestre. O que Nicodemos disse? Fala para mim, irmãos. Quando viu Jesus? Ajuda eu vou embora. Quando ele encontrou Jesus, ele falou o quê? Mestre, bom mestre. Bajula Jesus. Todo mundo, as pessoas querem Jesus, as pessoas enchem as igrejas por causa de Jesus. Mas quando elas estão diante de Jesus, o Cristo, aí elas falam, puxa vida. Um camarada chegou para o Ariovaldo e falou assim, Ariovaldo, se você continuar pregando esse evangelho da graça, esse evangelho da cruz, a igreja não vai crescer. Ele falou, não, irmãos. A igreja só cresce quando se prega o evangelho da graça e o evangelho da cruz. O único problema é que só cresce a igreja. Dá para entender, não? Não cresce um rebanhão encatado. Só cresce de gente crucificada e ressurreta em Jesus. Nós não temos interesse em montar um clube religioso. Nosso interesse é anunciar o evangelho. Se o Senhor falar com você, irmão, e você tiver a coragem de dizer assim, Senhor, eu não queria, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não queria ir para a cruz, não. Se puder, afaste de mim esse cálice sem que eu beba. Mas fala o seguinte, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Você vai ver. Evangelho, irmão. O que você quer? Você quer ter coisa? Você quer segurança? Coisa é bom, gente. Eu gosto de coisa. Eu queria ter muito mais coisa. Mas coisas não nos dão vida. Coisas não nos dão segurança. Esse jovem, quando está diante de Jesus o Cristo, é por isso que Paulo diz assim, nós pregamos a Jesus Cristo. Mas não é qualquer Cristo que nós pregamos. Nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, é escândalo para a religião. Loucura para os gregos, é absurdo para a ciência, para a lógica desse mundo. Deus crucificado. Vai ler o livro do Moltmann. É a loucura das loucuras, mas é o poder de Deus para transformar, para dar vida a todo aquele que crê. A decisão está diante de nós. Você quer ser um bom crente? Você pode ser. Você quer andar com Jesus? Pode andar. Agora, se você quiser andar com Jesus o Cristo, é só se você quiser. É liberdade. Se alguém quer ser meu discípulo. Primeiro ponto. Negue-se. Abra mão de tudo que você tem e é. Se perca. Abra mão da sua vida. Tome diariamente a sua cruz, o espírito da cruz, do abandono, da confiança, da entrega. E venha andar comigo. Venha após mim.
Lucas 9, 23. Se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e então siga-me. Caso contrário, irmãos, é pôr vinho novo em odre velho, é pôr remendo de pano bom em pano roto. Não vai resolver. Agora, o evangelho, por mais duro que ele pareça, apesar de gracioso, é muito paradoxal o evangelho. Ele é muito bom para ser verdade, mas você vê que quando você vai para ele, você fala, rapaz, vai custar o templo que eu erigi dentro de mim, as minhas certezas, as minhas seguranças. Vai custar o meu trilho. Não, irmãos. Você vai andar aqui com a gente, o dogma é esse, a fé é essa. Se acontecer isso aqui, você vai ficar de disciplina, vai para o banco. Se acontecer isso aqui, nós vamos expulsar você. Se você fizer assim, você vai ser abençoado. Se você fizer assado, se você lavar o banheiro, você um dia vai poder tocar um louvor. E aí vai, os trilhos. Aí você vai seguindo esses negócios. Então, você pode, cara. Jamais terá vida! A vida está em Jesus. Nosso chamado, amados, é para a loucura. É para o abandono. Nosso chamado é para a confiança num caráter. E a gente não confia em quem a gente não conhece. E você só conhece Deus no caminho. Na caminhada, melhor dizendo. Senão o pessoal vai achar que é o caminho do Caio. Na caminhada. No chão da história. Quebrando a cara, levantando, se arrependendo, pedindo perdão, recomeçando, amando, perdoando, olhando o outro com misericórdia, não acumulando direitos. Paulo vai dizer, Paulo é uma figura interessante. Ele vai dizer assim, cara, eu já estou com uma experiênciazinha aí, hein? Eu já comi banquetes. É muito bom comer banquetes. Eu já fui honrado. É muito bom ser honrado. Você chega, as pessoas reservam o melhor lugar para você, a melhor comida, o melhor quarto. Todo mundo vem falar com você, todo mundo quer te ouvir. É muito bom. Mas ele diz assim, mas eu também sei passar fome. Eu também sei ser humilhado. Eu também sei ser julgado, ser defenestrado, ser rejeitado. Por quê, cara? Porque eu posso tudo agora, eu tenho experiência em tudo. A vida é assim, irmãos. A vida tem os dois lados. Tem o sol e tem a chuva. Tem a noite, tem o dia, tem o bem e tem o mal. A única coisa que nós precisamos saber é que nós sabemos em quem temos crido e também sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos mal, muitas vezes, ou pensamos. O Evangelho é de verdade, amados. Que você não se afaste, que você não se entristeça, porque quando você se afasta de Jesus, o que você encontra é a tristeza. O jovem afastando-se, contrariado. Você não tem nada, irmão. Você não tem nada, nem eu. A nossa vida é igual vapor, é um bafo. Tudo que está no teu nome não é teu. Caixão não tem gaveta. Os seus títulos abrem portas para você, mas não fazem de você uma pessoa melhor. O que faz de você gente é Jesus Cristo vivendo em você. Que evangelho nós queremos?
da segurança, não siga Jesus. Siga o diabo mesmo. Ele vai dar mais segurança. Ele propõe isso para a gente. Pai, só me adora, que eu te dou tudo. Todos os reinos desse mundo eu te dou. Você vai ficar seguro. Agora, andar com Jesus, ele vai falar, cara, é melhor você pensar direito. Jesus vai dizer. E eu não tenho nem onde empinar a cabeça, irmão. Você tá maluco? Você quer me seguir? O que você vê, cara, muitas vezes, é um Jesus enfeitadinho, bonitinho. Não, vem aqui e tal, vem aqui para Jesus e tal. Na hora que sai aquele bonecão da... Se for Jesus mesmo, o cara, ó, sai fora. A gente precisa melhorar Jesus, né? A gente precisa fazer apelo. Quando Jesus fez um apelo, pelo amor de Deus, me seguem. Quando? Nem Quando, irmãos? A igreja de Jesus está bombando. Tem mais de 20 mil pessoas. Os caras andam quase 120 quilômetros para encontrar com ele de novo. E os caras fazem uma proposta, dizendo, Senhor, que sinal tu fazes para que a gente crê em ti? Ô infeliz, você já não comeu pão igual um condenado ali já, rapaz? E aí os caras ainda dizem assim, Moisés fez pão no deserto. Olha o sinal que eles querem que Jesus faça. Faz um McDonald's aí para nós. E aí Jesus fala, quer saber de uma coisa, cambada? Eu não vou dar cesta básica para ninguém. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai ser meu discípulo. É assim que é. O que acontece? A igreja diminui, esvazia. Fica ali os discípulos, aí uma cambada vai embora também dos discípulos. Sobra os 12zinhos ali. E ele fala o quê? Pelo amor de Deus, fica comigo? O que ele fala? Vocês não querem ir embora também? Pedro fala, pelo amor de Deus, nós vamos. Se tivesse um lugar para ir, mas só tu tens as palavras de vida. E aí ele vai para cá, você vê que Jesus está numa deprê no capítulo 7 de João. Ele está ali, puxa vida, tinha 20 mil membros na minha igreja, agora só ficou esses 12 mal acabados de novo. E os irmãos chegam e falam assim, ô, você não vai para a festa não? Ninguém que quer ser conhecido fica aí escondidinho não, cara. Como se Jesus estivesse correndo atrás da fama. Amados, é gente de verdade. Evangelho de verdade é para gente de verdade. Gente que quer viver o personagemzinho de si mesmo, não vem para o evangelho não, fica na religião, é muito melhor. Lá é o lugar das sombras, lá é o lugar das tangas, lá é o lugar de você se esconder, lá é o lugar de você falar graça e paz enquanto você está odiando o irmão, lá é o lugar de você entrar cumprimentando todo mundo enquanto sua mulher está atrás carregando o carrinho, a sacola, 2 fios. Lá é o lugar da mentira, de onde você sorri quando quer chorar. É sim. Mas o evangelho de verdade é para gente de verdade. Que Deus nos dê essa ousadia e nos dê a graça de confiar nele e nele somente, porque ninguém pula nesse negócio confiando em si mesmo, ou porque tem a receita, ou porque sabe o que vai dar ali depois. Só vem para essa estrutura quem confia num caráter, quem fala, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso. Que Deus nos abençoe. Pai querido, estamos aqui como igreja, Senhor, clamando ao Senhor a Tua graça, a Tua bendita misericórdia, revelação. Espírito Santo, o Senhor conhece cada coração aqui, o meu, dos meus irmãos. Faz de nós, Senhor, uma comunidade de verdade, de gente quebrada, mas de gente de verdade. De gente quebrada, mas de gente humana. De gente quebrada, Senhor, mas de gente que não tem mais nada, a não ser o Senhor, ainda que tenha muitas coisas.
Faz de nós, Senhor, uma comunidade evangelizadora, que anuncia o Evangelho, que se importe com gente, com pessoas. Senhor, nós estamos começando a nossa caminhada aqui, Pai. Esse é o segundo ano que a gente está aqui reunido junto, e o Senhor já fez grandes coisas no nosso meio, mas dá-nos a graça de que essa consciência, de que nós somos igreja, somos tua família, teu corpo, tem a ver com olhar para o lado e reconhecer o corpo de Cristo, o irmão, sua necessidade, e tem a ver também com anunciar as tuas virtudes. Há tantas pessoas, Senhor, que não sabem de uma boa notícia. Abençoa o nosso dia, a nossa semana, e faz de nós instrumentos da tua graça e do teu amor. Que a gente ande contigo, que as nossas famílias sejam saradas, que as nossas almas sejam curadas, e que a gente encontre vida e a vida em Jesus, o teu Filho. É em nome dele que a gente ora. Amém.